Tá, já. Bom, inicialmente, nossos agradecimentos aí ao Grupo HEMO pelo convite, ao Gustavo especialmente. Eu fiz uma apresentação que eu vou falar um pouco dos aspectos práticos da ferramenta, do exame, mas uma outra oportunidade eu vou ter que falar um pouco mais sobre os aspectos dos protocolos institucionais que a gente tem feito com essa ferramenta. Tá? Então, o tromboelastograma é um exame laboratorial que ele só faz sentido quando ele está inserido dentro de um protocolo institucional. Porque é um exame que ele tem um custo alto e tem pouca gente que sabe trabalhar tanto na parte da indicação como na interpretação. Nós começamos com essa história aí a partir mais ou menos 98, 99, com o advento do transplante hepático lá no Einstein. Tá? Então, a gente introduziu essa ferramenta e como o Einstein fez, é um serviço de referência para o SUS em transplante hepático, a gente chegou a fazer lá aproximadamente uns 200 transplantes hepáticos por mês lá. Então, a gente adquiriu uma experiência porque a gente fez no protocolo trombo no pré, no per e no pós-operatório. Tá? Então, hoje a gente faz aproximadamente uns 2.000 trombos por ano, tá? O que dá mais ou menos umas 6.000 curvas hoje por ano. Por quê? Porque a gente acabou agregando trombo não só para o transplante hepático, como para a cirurgia cardíaca, como para todos os pacientes que são atendidos com choque hemorrágico. Então, hoje eu vou falar um pouco da ferramenta e numa outra oportunidade, se o Gustavo quiser, eu falo mais especificamente dos protocolos, de como nós montamos esses protocolos dentro do Einstein. Tá? Então, eu trabalho no Einstein, no laboratório, no Centro de Oncologia e Hematologia do Einstein, e trabalho no Centro de Hematologia de São Paulo. Então, hoje, os testes laboratoriais remotos, esses point of care testes, eles foram aos poucos incorporados à prática clínica nossa, principalmente dos serviços de alta complexidade. No Brasil, nós temos o quê? Dois tipos de equipamento que avaliam o aspecto dos exames viscoelásticos, que é o Rotem e o TEG. Isso aqui, hoje é a empresa Verfen e que distribui, e esse no Brasil, eu não lembro qual empresa, é a empresa que vende bolsa de sangue também, enfim, daqui a pouco eu vou lembrar, mas é uma outra empresa que fica no Rio de Janeiro e que faz a distribuição desse equipamento. E, paralelamente, você precisa também ter dois equipamentos que possam avaliar a função plaquetária. Então, nós já utilizamos esse multiplate aqui, que é um teste point of care que vê a agregação plaquetária em 15 minutos. E hoje o trombo ele tem um módulo que você encaixa aqui no Rotem, que ele faz a mesma função desse teste para avaliar a função plaquetária. Eu vou mostrar para vocês por que é importante isso. Tá? Então, o tromboelastograma ele foi descrito em 1948 por Hartert. É um exame laboratorial que usa um equipamento que faz o registro das alterações viscoelásticas que ocorrem durante a coagulação do sangue. Então, é o único teste que faz avaliação global da coagulação e ele documenta a interação das proteínas plasmáticas com a plaqueta. Então ele consegue separar o problema se está dos fatores da coagulação, no fibrinogênio específico e na plaqueta. Tá? Então, e como é que é esse equipamento vendo ele de dentro? Né? Ele tem uma cuveta, quando você joga o sangue dentro dessa cuveta, tá? Você tem uma rotação desse pino aqui num ângulo específico de 4,75 graus. Quando vai rodando, as primeiras fibrinas elas vão sendo formadas, existe uma restrição dessa rotação. Essa restrição emite um sinal eletromagnético para esses ball bearings aqui, e isso você tem o quê? Um detector desse ball bearing que faz a leitura e faz esse gráfico que a gente está acostumado a ver. Então, ele tem alguns parâmetros, né? Então, o tempo de coagulação, ele determina o nível de anticoagulação e avalia a deficiência dos fatores de coagulação. O tempo de formação do coágulo, tá? Ele evolui a qualidade do coágulo e a sua consistência.
O ângulo alfa, tá, ele determina se o paciente apresenta um estado de hipocoagulabilidade ou hipercoagulabilidade. A firmeza máxima do coágulo, tá, ele determina a interação e participação da fibrina e das plaquetas. E ele esclarece se o problema está no fibrinogênio ou se está na plaqueta. E a lise máxima é o que avalia o sistema fibrinolítico. Tá? Então, ele determina o percentual de lise desse coágulo e ele identifica estados de hiper e fibrinólise. Tá? Então, isso no ROTEM. No TEG, ele usa essa constante enzimática R, tá? Que seria o TC, tá? E o CFT, a constante K e alfa, a amplitude máxima, que seria a firmeza máxima do coágulo, e a lise 30, que seria a lise máxima. Tá? Então, mais ou menos, nessa fase aqui, é o que nós temos com os exames convencionais, o TP, o TTPA, o TCA, tá? Essa início de formação do coágulo, tá? Aqui a contagem de plaquetas e a agregação das plaquetas, junto com a interação plaqueta e fibrinogênio, e aqui o sistema fibrinolítico, o dedímero, tá? E fazendo uma correlação com os exames convencionais. Bem resumidamente, o que o trombo avalia, né? Ele avalia a coagulabilidade cinética, ou seja, forma o coágulo ou não, e a coagulabilidade estrutural. Esse coágulo é um coágulo frouxo ou é um coágulo rígido? Basicamente, ele te dá essas duas informações. E a partir disso aqui, você consegue diferenciar se nós estamos com problema dos fatores da coagulação, da plaqueta, do fibrinogênio e da estabilização do coágulo, que seria o fator 13. Tá? E qual que é a vantagem desse equipamento? Ele utiliza uma quantidade de sangue muito pequena, 300 microlitros de sangue, você consegue correr uma curva e desse trombo. Então, esse é o layout do laudo, né? Então ele dá a constante CT em segundos, né? Que varia de 300 a 1000, o CFT, que varia de 150 a 700 segundos, a constante alfa de 30 a 70 segundos, a amplitude 10, que ela é dada em milímetro, e a firmeza máxima do coágulo, que é dado em milímetro também, 40 a 65. Então, a partir da alteração desses parâmetros, é que você sabe a coagulabilidade cinética. Certeza disso, a gente tem reagentes, tá? Que conseguem simular in vitro o que está acontecendo em vivo. Então, aqui ele tem esse reagente que é a base de uma aprotinina, tá? Aonde nós temos o quê? In vitro, uma correção do trombo desse paciente. Então, o CT aqui ele foi para 47 segundos, o CFT 86 segundos e a firmeza máxima do coágulo 60 milímetros. Então, você tem uma correção do padrão desse paciente, então você tem certeza que ele está no estado de hiperfibrinólise e você pode tratar esse paciente com um antifibrinolítico. Tá? Vocês me escutam bem? Agora sim, parece que deu uma cortada aí. Deu uma falhadazinha, mas agora tá bom. Quando Muito... você trocou o slide, nós perdemos o som. Tá. Vocês não pegaram esse slide aqui, então? A introdução dele, não. Tá. Então, eu vou repetir. Deixa eu mudar aqui a internet para a gente evitar problema aqui para frente. Deixa eu botar aqui que esse horário em São Paulo começa a dar problema e aí eu costumo ficar até no Wi-Fi mesmo, que vai melhor, no meu 4G, que vai melhor. Deixa eu só ver isso aqui, peraí. Só um minutinho. Senão não... E não adianta ficar cortando, vocês não entenderem, daí fica pior aqui. Deixa eu botar.
Sim, perfeito. Posso voltar, Gustavo? Estão me Por escutando? favor, por favor. Então tá. Então, assim, uma das vantagens dessa ferramenta é que você consegue simular in vitro o que está acontecendo em vivo e com esse paciente. E, por exemplo, nesse caso aqui, é um paciente que está sangrando, que você corre um trombo e ele tem um CT de 68 segundos, um CFT de 187, uma firmeza máxima do coágulo de 25. A gente que tem um pouco mais de experiência, que olha essa curva, a gente já sabe que é um estado de hiperfibrinólise, no Extend. Tá? Quando você utiliza um reagente que é o Aptem, que é a base de a protinina, onde você tem uma correção dessa curva, ou seja, o CT foi para 47 segundos, o CFT 86 segundos e a firmeza máxima do coágulo 60 milímetros, você tem certeza que esse paciente está em estado de hiperfibrinólise e você consegue fazer uma reversão. Então, como você trabalha em 4 canais, você consegue, num dos canais, ter essa curva e já no outro, colocando esse reagente, você comprova essa correção. Esse é um outro exemplo de um paciente que está sangrando, você acha que ele tem, você tem uma curva dessa aqui no trombo incoagulável, então assim, esse paciente, assim, ou ele está com consumo importante de fator e de coagulação, ou ele está sob ação e de heparina. Tá? Isso é muito comum, às vezes, em cirurgia cardíaca que a gente pega. Tá? Então, ele tem um outro reagente que é o Epitem, tá? Que é uma heparinase, né? Que ele faz a neutralização da heparina circulante desses pacientes. Então, quando você tem aqui, ó, in vitro isso, uma curva dessa, e no outro canal você usa Falhou de novo, né? Parou de novo, né? Eu não tô escutando. Não, nem, acho que não, falhou, ele não. Parou Caiu. outra vez. Ele está congelado. Acho Para que mim caiu. congelou. Depender de internet é dureza, né? Eu achei que fosse a minha que estava ruim aqui, mas Eu também. Melhor ele voltar para o Wi-Fi. inclusive o João caiu. Acho que nem está na conferência. Mas legal, ele faz a leitura e faz uma contraprova, né? Consegue fazer em tempo real, né? Esse é o grande ganho, né, da ferramenta, né? Muito bacana. Eu achei que era só leitura. Você lê e ainda, você ainda João. faz uma contraprova, né? João, você está o áudio desativado. Agora Caiu abriu. aqui. Voltou. Vamos lá. Vocês me desculpem, eu estou acostumado a fazer aula aqui sempre. Costume bem. Vamos lá. Bom, esse é um outro caso. Vocês me escutam bem, Gustavo? Perfeito, vamos lá. Sim. Tá. Esse é um outro caso de um paciente onde ele está com sangramento, né? Você faz os exames de coagulação, ele tem o INR bom, um TTPA bom, um fibrinogênio bom e uma contagem de plaqueta boa e a curva do trombo absolutamente normal. Numa situação dessa, que você tem um trombo bom, né? Os exames de coagulação bom num paciente sangrando, ou é um vaso aberto, e nesse caso ele tinha um distúrbio de agregação plaquetária. Tá? Era um paciente que tomava clopidogrel, né? Na curva de agregação alterada em ADP e ácido araquidônico, mais aspirina. Tá? Então, o trombo ele tem uma limitação. Né? Ele não consegue ver distúrbio de função plaquetária. Ele consegue ver alteração de plaquetas quantitativas, mas não e qualitativas. Então, você precisa ter um teste de função plaquetária junto com esse tipo de equipamento. Esse é um outro caso aqui do transplante hepático, onde o paciente ele tinha, no começo do transplante, um INR de 1,45, um TTPA de 1,93, um fibrinogênio de 2
66. Um trombo que tem um TC um pouco prolongado, mas é um trombo que abre, por quê? Porque ele tem fibrinogênio ainda, esse paciente, tá? E plaqueta de 54 mil. Esse paciente ele não recebeu nada para começar esse transplante. Tá? Então, talvez com os exames desse, o anestesista ele tivesse alguma vontade de dar algum hemocomponente nessa fase. Tá? O que ele, assim, esse paciente ele teve que tomar depois, na fase de reperfusão, mas você tem, o trombo ele te orienta um pouco a racionalização do uso dos hemocomponentes. Tá? Então, esse paciente ele tinha uma hipocoagulabilidade cinética, ou seja, ele tem um TC e um CFT um pouco prolongado, tá? Mas ele tem uma normocoagulabilidade estrutural, ou seja, ele tem fibrinogênio ainda. E hoje nós sabemos que o fibrinogênio é a grande cola e da coagulação. E mesmo com a plaqueta de 54 mil, esse trombo abre. Tá? Esse outro caso também do transplante hepático, já é um paciente com INR de 3,24, um TTPA de 2,72, um fibrinogênio de 80 e uma plaqueta de 37 mil. Como vocês viram, já é um paciente que ele tem uma alteração importante de tempo de coagulação, tá? uma alteração importante de tempo de formação do coágulo e firmeza máxima do coágulo. Esse paciente ele teve que receber fator de coagulação, teve que receber fibrinogênio, então recebeu plasma, recebeu crio e teve que receber plaqueta. Óbvio que esses casos assim, você não precisa do trombo, né? Que só com esses exames aqui você conseguiria saber. Mas quando você faz a reversão dessas transfusões com a correção dessa curva, talvez você segura um pouco e racionaliza o uso dos hemocomponentes, você diferenciando, se está precisando um pouco mais de fibrinogênio ou um pouco mais de plaqueta esse paciente. Então, ele orienta melhor o que você precisa dar para esse paciente, se é mais fibrinogênio ou mais plaqueta. Tá? Então, aqui mostrando de novo aqui um paciente incoagulável que fez o EpiTem e normaliza, tá? No INTEM, isso. Aqui mostrando um caso interessante, que é um caso que ele fez uma biópsia de próstata, tá? Entrou em choque hemorrágico no ambulatório, foi para UTI. Tá? E se vocês olham, e quando chamaram a gente para ver, depois que já tinha tomado 5 hemácias, já tinha tomado plasma, já tinha tomado crio, chamaram a gente, nós pedimos os exames para avaliar a coagulação e como um todo, estava um trombo assim, com uma normocoagulabilidade cinética, uma hiperestrutural, isso daqui pós-transfusão de plasma e de crio. Esse paciente estava quase trombosando, mas continuava sangrando. Por quê? Porque esse paciente tinha tomado um Engov tem ácido acetil e salicílico, e ele estava sob efeito dessa medicação. Então, mostrando que o trombo ele não tem sensibilidade, mais um caso para vocês verem, para ver alteração de disfunção plaquetária. Tá? Então, esse paciente, enquanto não tomou uma transfusão de plaqueta, ele não parou, né, de sangrar. Né? O pessoal dava plasma, ele melhorava, por quê? Porque um paciente com 418 mil plaquetas, ninguém pensa que ele pode estar com distúrbio. E às vezes para o paciente Engov não é remédio. Então você perguntava, você tomou alguma coisa? Ele falava, não, eu não tomei nada. Né? Então aqui mostrando esse caso aqui, ó, que o multiplate, o teste de função plaquetária dele, é totalmente abolido aqui. Tá? Então mostrando aqui que num cenário agudo, você precisa ter uma ferramenta que faça essa avaliação desses dois testes. E hoje com o módulo do trombo, que chama platelet, isso ajudou muito, porque você consegue fazer ao mesmo tempo. Aqui um outro caso clínico, um paciente de 26 anos, vítima de atropelamento, um trauma de crânio grave, Glasgow 7, múltiplas lesões esplênicas, múltiplas fraturas, tá? Choque hemorrágico, tá? Ele recebeu concentrado de hemácias logo na entrada, ele foi submetido à laparotomia para a esplenectomia e fixação das fraturas. E ele começa a ter um sangramento importante no campo operatório. Então, esse tipo de paciente hoje, a gente tem um acionamento de um protocolo que chama-se código hemorrágico, que a gente usa o trombo na rotina desses pacientes. Tá? Então, esse paciente aqui, mostrando o quê? Que
que no decorrer da evolução dele, ele fez um quadro de hiperfibrinólise, e talvez essa situação ela seja mais importante para o uso do trombo, porque quando o paciente está sangrando de uma maneira importante, é difícil você diferenciar uma coagulopatia de consumo de uma hiperfibrinólise, porque nós não temos testes laboratoriais na prática rápidos que avaliam o sistema fibrinolítico, né? A gente tem o dedímero, mas num cenário de um paciente cirúrgico ele sobe, né? Então, o trombo para isso, por quê? Quando você está no estado de hiperfibrinólise aqui, mostrando um consumo importante do fibrinogênio, tá? Onde você usa a protinina que corrige, você tem certeza que é uma hiperfibrinólise. Se você dá equivocadamente plasma para esse paciente, você está piorando a situação clínica deles, você está piorando a coagulopatia dele, certo? Você está pondo lenha na fogueira, a gente sabe. E nós sabemos que esse tipo de paciente ele só vai melhorar com antifibrinolítico. Se você anda antifibrinolítico Y ou transamin, ele não melhora. E esses pacientes eles têm uma evolução letal mesmo, né? Se você faz uma conduta inapropriada com relação a hemocomponente, você não tira esse paciente. Tá? Então, talvez para quadros de hiperfibrinólise, essa seja a principal indicação da tromboelastometria para você diferenciar. E é muito comum em que situação? Hemorragia pós-parto, em trauma, é muito comum hiperfibrinólise. Tá? Então, assim, eu até falo que quando você está diante de um sangramento pós-parto e você não tem um trombo, primeira coisa que você faz é um antifibrinolítico, né? Se for para você chutar no escuro alguma coisa, comece pelo antifibrinolítico, não comece dando plasma para esse paciente. Um outro caso aqui, um paciente submetido à revascularização, a cirurgia cardíaca, com extracorpórea, ele recebeu heparina, né? Teve a saída da SEC, foi revertido com protamina, o TCA estava adequado no momento da sala cirúrgica, tá? Mas depois que acabou a cirurgia, esse paciente ele começa a babar. Tá? Então, esse tipo de paciente também nós conduzimos isso com trombo hoje em dia. Tá? Então, é comum a gente ter esse tipo de situação, gente, aqui, ó. Você tem um trombo que tem um tempo de coagulação de 676 segundos, tá? Um CFT de 228. Você acha que isso pode ser ou resíduo de heparina ou pode ser o quê? Consumo de fator. Quando você faz você usa aquele EpiTem, que é uma heparinase que neutraliza a ação da heparina, você tem a correção desse CFT de 228 para 72, tá? E do CT de 676 para 201 segundos. Ou seja, mesmo com a reversão que você fez com protamina, esse paciente está com heparina circulante ainda. Então, esse tipo de paciente é o típico paciente que a gente está acostumado a ver que começa a sangrar na UTI 4, 6, 8 horas depois pelo dreno. Por quê? Porque ele forma um coágulo frouxo. Ele forma um coágulo com resíduos de heparina e circulante. Tá? E aí esse coágulo ele se desprende e começa a babar no pós-operatório. Então, o trombo ele tem essa sensibilidade para você ver esses resíduos de heparina. O que não é incomum hoje no nosso meio, porque a qualidade de heparina que a gente usa no Brasil é muito ruim. Né? É uma heparina que tem muito o contaminante, que é o que extrai o fosfolípide que vem da China, né? É um contaminante de qualidade ruim. Então, a gente tem a qualidade de heparina e no Brasil, quem trabalha com cirurgia cardíaca, vocês que estão vendo essa parte dos bancos de sangue, vocês veem, às vezes, muito sangramento em pós-operatório de cardíaca, é muito por isso. É por restos de heparina e circulante. Tá? E que o TCA, às vezes, não tem sensibilidade para pegar isso. Tá? Então, aqui é um quadro típico, aqui, né? Onde você tem aqui a saída da cirurgia, né? Está seco, né? O campo, o TCA ele está adequado, tá? Mas você tem restos de heparina e circulante. Tá? Às vezes, depende da amostra, isso é muito evidente, mas às vezes é aquilo que eu mostrei para vocês aqui. Ó. É uma coisa pequena, é uma coisa que você... se você não tem um teste que vê isso daqui,
você não consegue fazer esse diagnóstico. E quando assim é muito evidente, né? Porque você estando assim com um campo seco, tá? Ou colheu a amostra de heparina, né? Certo? Ou esse paciente, ou o trombo ele foi feito de uma maneira equivocada, tá? Então, porque isso daqui seria um quadro de um paciente incoagulável, tá? Mas você faz a heparinase e você reverte isso in vitro. O trombo também ele pode ser usado para avaliar estados de hipercoagulabilidade. Não é bem para isso que a gente usa, tá? Mas quando você pega aqui um paciente tomando enoxaparina, que ele tem uma atividade anti-10 aqui de 0,72, um CT de 1.096 segundos, tá? Quando você interrompe a heparinização desse paciente, olha como muda o trombo dele, né? Então, esse anti-10 ele veio para 0,25. Então, às vezes, você interrompe por causa de um procedimento cirúrgico, né? E quando são pacientes de muito alto risco, esses pacientes eles fazem um quadro de trombose secundária. E aqui, pelo trombo, fica bem evidente você, né? O CT dele, né, de 1096 e vai para 268, o CFT 72, a firmeza máxima que era 56 e foi para 71, tá? E o ângulo alfa aumenta muito. Tá? Então, esse paciente está no estado de hipercoagulabilidade. O trombo não é bem validado para isso, mas em algumas situações eu vejo assim, pacientes com trombofilia, que fazem pacientes que fazem trombose de repetição, que tem o exame de trombofilia negativo, e você não tem um diagnóstico, às vezes esse exame ele te ajuda a embasar se você tem que fazer uma anticoagulação perene para esse paciente. Vocês me escutam bem? Sim, João, perfeito. Ok. E o trombo é muito visual, viu, gente? Então você vê aqui, ó, né? Aqui é uma curva normal do trombo, aqui é o paciente com deficiência de fator 8. Então, você tem aqui o CT e o CFT mais prolongado. O trombo do paciente com plaquetopenia, a gente fala que é um trombo mais magro, né? Tá? Que é um muro baixo. O da hiperfibrinólise é a imagem do peixe, a gente fala. E da hipercoagulabilidade é o trombo com muro alto aqui, né? Com MCF alto. Então, ele é muito visual o trombo. Tá? Então, às vezes eu estou passando do laboratório, a gente bate o olho, a gente já sabe mais ou menos o que está acontecendo. Tá? Então, assim, isso daí só faz sentido quando a gente está diante de um protocolo institucional, tá? Isso daí eu acho que eu preciso mostrar para vocês numa outra apresentação, porque é uma coisa como foi implantado esse protocolo, tá? Mas, basicamente, você tem um fluxograma que vê assim, você tem um paciente sangrando, você tem um trombo normal e um teste de função plaquetária normal, você pode jurar que é vaso aberto, você pode chamar o cirurgião que tem que operar. Porque não tem outra causa para explicar aquele sangramento. E quando você tem um trombo anormal, né? Aí você tem que ver qual que é o problema hemostático desse paciente. Enfim, é plaqueta, é problema de fator, você repõe o plasma, é fibrinogênio, você repõe o crio, você tem os hemoderivados, né? O concentrado de fibrinogênio, complexo protrombínico, que você pode mudar também. E quando você tem um paciente com sangramento, com trombo normal, tá? E um teste, e você não tem um teste de função plaquetária, você tem que pensar em alteração da função plaquetária, e não é incomum, gente, certo? Eu recebo muito paciente, por quê? Anti-inflamatório não hormonal mexe com função plaquetária. Antidepressivo tricíclico mexe com função plaquetária. Vasodilatadores mexe com função plaquetária. Ginkgo biloba mexe com função plaquetária. Então, você tem uma série de substâncias que mexem com função plaquetária. Então, às vezes você acha que o paciente está sangrando e por uma droga anticoagulante ou pelo procedimento cirúrgico, por um vaso aberto, e não é. É um problema da função plaquetária. Então, o ideal é você ter os dois testes e dando um resultado rápido, né, gente? Que isso tudo que eu estou falando só faz sentido se você faz o exame e solta o resultado, né? Imediatamente. Né? Então, como um algoritmo terapêutico aqui que a gente usa no nosso dia a dia, baseado nos reagentes do trombo, né?
Vamos começar aqui. Ó. Quando você tem o INTEM, tá? que ele avalia mais a via intrínseca e da coagulação. Tá? Então, você tem um CT normal, um CFT menor que 200 segundos, um MCF maior que 45 milímetros, uma lise máxima menor que 15, tá? Isso aqui é um trombo normal, tá? Você tem que descartar outras causas. Né? Um sangramento cirúrgico, alteração de agregação plaquetária, enfim. Esse paciente ele tem uma outra situação. Quando você tem no INTEM, nesse reagente INTEM, um tempo de coagulação maior que 300 segundos, você tem que diferenciar se é consumo de fator ou é heparina. Você usa esse reagente, esse EpiTem, tá? Quando ele corrige, tá? Ou para menor que 300 segundos, ou uma correção, né, de 25%, você precisa fazer mais protamina para esse paciente. Quando esse CT no EpiTem está maior que 300 segundos, é deficiência de fator de coagulação. Plasma fresco congelado e complexo protrombínico é o tratamento desse paciente. Quando você tem do INTEM, né, esse CFT e prolongado, tá, com uma firmeza máxima do coágulo menor que 45 milímetros, tá, você faz esse outro reagente chamado FibTem, que esse é o que diferencia se o problema está na plaqueta ou no fibrinogênio, tá, porque ele dissocia a plaqueta e do fibrinogênio, esse reagente aqui. Então, quando você tem um CFT e prolongado com um MCF menor que 45, e aí você faz esse reagente, o FibTem, e ele dá um MCF, que é o muro, menor que 8 milímetros, isso aqui você está diante de um problema de deficiência de fibrinogênio. Tá? Então, você faz o CRIO, ou fibrinogênio recombinante, ou até o plasma, e que não é o ideal, mas não é todo lugar que tem CRIO hoje em dia. Né? E por incrível que pareça, as pessoas desaprenderam a produzir CRIO precipitado. E tem muito hospital que não tem CRIO hoje em dia. Tá? O MCF maior que 8, tá? Esse problema não está no fibrinogênio, assim, ou seja, ele tem fibrinogênio, o problema dele está na plaqueta. Tá? Então, você tem que repor o quê? Transfusão de concentrado de plaqueta. Você considera repor plaqueta mais fibrinogênio quando você tem o quê? Um MCF no FibTem entre 8 e 12 milímetros e o paciente está sangrando. Mesmo depois que você repôs a plaqueta nessa situação, o paciente está sangrando, tá? Aí você pensa em repor, além da plaqueta, o fibrinogênio também. Bom, no reagente Extem, quando você tem essa situação, a gente já discutiu, tá? Ou quando você pensa na parte de hiperfibrinólise, quando você tem uma lise máxima maior que 15%, no Extem, a grande maioria dos casos é hiperfibrinólise. Mas você quer confirmar, você faz um APTEM, esse é o reagente mais caro que tem no trombo, é o APTEM, então assim, não é todo mundo que faz isso de rotina. Tá? Então, quando você tem a correção da lise máxima para menos de 15%, você faz o ácido tranexâmico. Ou você faz logo aqui, tá? Com uma lise máxima maior que 15%, ou se você tem o APTEM, você vê esse tratamento com ácido tranexâmico. Assim, você faz tratamentos muito agressivos, ou seja, reposição de alta quantidade de plasma, de CRIO precipitado ou de complexo protrombínico, fibrinogênio recombinante, em casos muito graves. Então, o CFT maior que 300, a firmeza máxima do coágulo menor que 30, o MCF menor que 5 e uma hiperfibrinólise em menos de 45 minutos, a gente fala. Ou seja, são casos onde, às vezes, você precisa baixar o banco de sangue, vocês sabem disso, e muitas vezes o paciente, mesmo assim, ele morre. Então, com o tempo, a gente conseguiu o quê? Passar um pouco desses conceitos para outros departamentos do hospital. Então, hoje, a gente tem toda uma cultura do uso do tromboelastograma, hoje muito centralizado na terapia intensiva e no centro cirúrgico, tá? Onde nós estamos formando os médicos, anestesistas, o pessoal de terapia intensiva e o pessoal da hematologia, agregando valor. Então, o trombo no nosso hospital, ele fica no laboratório, mas ele poderia muito bem ficar no banco de sangue, né? O trombo no centro cirúrgico são os lugares onde não dá certo, porque no fundo as pessoas querem o resultado do trombo, eles não querem fazer o trombo. Tá? Então
O importante é você levar um laudo que faça sentido e que ele possa tomar uma conduta. Então tem toda uma cultura de você ir levando isso para os hospitais. A gente teve a experiência de pôr, e quando teve o surto de dengue aqui em São Paulo, né, o Einstein montou uma tenda para atender esses pacientes e a gente conseguiu nos pacientes, para discriminar o paciente com dengue hemorrágico com alto risco de sangramento, nós fizemos esse trabalho onde foi a tese do Felipe, a gente participou da banca dele, do Felipe Pisa, que é um intensivista e do hospital, onde o que nós percebemos? A gente tinha pacientes, às vezes, com 5, 10 mil plaquetas, mas ele não e o trombo dele abria. Os pacientes que morriam sangrando eram os pacientes com fibrinogênio baixo. O que mostra o quê? Que fibrinogênio abaixo de 100 sangram mais, e 50 eles sangram e muito mais, mesmo com plaquetas baixas. Então, às vezes, a gente tinha paciente com 5 mil plaquetas, mas com fibrinogênio em 100 e poucos, esses pacientes abriam o trombo. Então, o que mostrou que o fibrinogênio é a grande cola mesmo hoje que nós temos da hemostasia. Esse outro estudo aqui que a gente participou mostrando como a tromboelastometria ela pode ajudar nas condutas dos pacientes mais graves. A gente faz tudo hoje guiado por trombo, tá? E com isso a gente consegue racionalizar os custos, porque tem todo um protocolo de orientação disso, né? Então, cirurgia cardíaca tem mais problemas com intoxicação e por heparina. Então, a gente faz mais INTEM e FIBTEM. Transplante hepático tem mais hiperfibrinólise, então a gente faz mais EXTEM e FIBTEM. Então, a gente conseguiu montar alguns fluxogramas, porque senão é caro, é uma ferramenta e cara, para poder orientar como nós vamos tratar esses pacientes. Tá? E assim, e se eu não tenho trombo, né, o que eu faço? Né? Então, assim, a gente fez um outro estudo com 68 pacientes mostrando o quê? A gente comparando o EXTEM, né, que avalia a via extrínseca com os resultados do tempo de protrombina, o INTEM, que avalia a via intrínseca comparando com o TTPA, e o FIBTEM, comparando com a dosagem de fibrinogênio. Tá? Então, o que nós encontramos aqui? Tá? Você tem uma correlação muito boa entre o TTPA e o INTEM, né? O INR, o TP e o EXTEM, e a dosagem de fibrinogênio com o FIBTEM. Então, assim, se você tem um laboratório que faça esses exames de uma maneira adequada e solta um resultado rápido, você consegue tomar as condutas necessárias para discriminar, a não ser estados de hiper e fibrinólise. Estados de hiper e fibrinólise, realmente, hoje, os testes convencionais, a gente fica no escuro. Tá? Você precisa suspeitar disso para fazer pelos testes e convencionais. Então, assim, qual que é a vantagem do trombo? É isso, assim, você tem um resultado rápido, você pode levar uma informação um pouco mais precisa, principalmente quando você tem resíduos de heparina, quando você tem estados de hiper e fibrinólise, certo? E alteração de função e plaquetária quando associado com testes de função e plaquetária. E mais recentemente, a gente fez esse estudo onde a gente tem começado a receber pacientes sangrando por causa dos anticoagulantes diretos, né? Então, aqui em São Paulo, a gente usa muito rivaroxabana, está crescendo a pixabana, mas esse estudo foi com rivaroxabana. E a gente precisava encontrar um teste onde eu conseguisse tentar dar um resultado para o médico mais apropriado. Tá? Então, a gente faz lá no hospital atividade anti-10A para rivaroxabana. Então, eu tenho um kit lá, um laboratório que faz. Mas alguns serviços que tem trombo, talvez e pudesse ser útil o tromboelastograma em que situação? Então, nós avaliamos aqui os pacientes no vale e no pico, tá? Onde na dose de 15 miligramas, aqui nós tivemos, vale e pico, tá? Vale é antes da próxima tomada e pico é 2 a 3 horas que o paciente tomou a rivaroxabana, com 20 miligramas no vale e no pico,
com 15 miligramas uma vez ao dia, que às vezes o pessoal dá umas doses off-label lá, vale pico, e com 10 miligramas, que é a dose profilática usada nesses pacientes. Tá? Então, tá? Nós tivemos aqui, tá? 13 pacientes com 10 miligramas, 16 pacientes com 15 miligramas uma vez, 9 pacientes com 20 miligramas uma vez e 8 pacientes com 15 miligramas e 2 vezes. Tá? O que nós encontramos? Que o trombo, o tempo de coagulação, ele teve uma sensibilidade no vale e no pico do paciente tomando 15 miligramas 2 vezes ao dia, ou seja, altera o tempo de coagulação, tá? E para 20 miligramas uma vez ao dia no pico. Tá? Então, assim, você chega um paciente que tem que fazer uma cirurgia, né? Você não sabe se você libera ou não. A vantagem dessas drogas é que a minha vida é muito curta. Se você puder esperar 8, 12 horas, é o melhor. Mas, às vezes, você tem que fazer a cirurgia imediatamente nesse paciente e você precisa saber, pô, e será que eu reponho plasma, complexo protrombínico, essas coisas? O trombo talvez ele possa te ajudar porque ele teve sensibilidade numa especificidade aqui, no intervalo de confiança de mais de 95%, eu tenho certeza que a partir daqui, esse paciente tem mais de 30 nanogramas por ml circulante, ou seja, que a dose que os estudos mostram, certo? Com risco de sangramento para os pacientes em uso dessas medicações. Então, repetindo, o trombo teve sensibilidade em 15 miligramas no vale pico e 20 miligramas e só no pico. Para as outras dosagens, o trombo ele não teve sensibilidade. Então, pode ser que com o tempo, no serviço que tenha essa ferramenta, pode ser uma outra funcionalidade. Então, para finalizar, então, o tromboelastometria, o tromboelastógrafo é uma ferramenta importante para o diagnóstico diferencial e o monitoramento de coagulopatias agudas. Tá? Os benefícios principais, a evidência das curvas e dos resultados orienta a decisão terapêutica. Tá? Você faz uma terapia mais direcionada, então assim, o trombo não toma decisão de nada, o trombo não reduz transfusões, isso é bobagem. O trombo, assim, ele organiza o que esse paciente ele tem que tomar de hemocomponente correto. Tá? Então, ele racionaliza o uso tanto dos hemoderivados como dos hemocomponentes e dos agentes hemostáticos. Então, acho que é isso. Para quem gosta desse assunto, nós vamos fazer um evento aqui no dia 28 de agosto agora, é um evento livre, free, tá? Com o apoio da Sociedade Internacional de Hemostasia e Trombose, do Grupo CLAT e do Einstein, com o apoio do Centro de Hematologia de São Paulo. Eu também, eu tenho um Instagram que é o HemoConnect, que a gente tem discutido esse tipo de assunto, porque a gente entende que tem uma carência muito grande nesse tipo de situação. Então, acho que eu fico à disposição. E para a pergunta agora, Gustavo?